Passo a palavra ao senador Paulo Rocha para fazer as suas colocações, sendo o nosso último inscrito para os questionamentos do nosso ministro. Senhor presidente, saudar aqui os nossos senadores, senadora, um abraço carinhoso ao companheiro e amigo ministro Patrus Ananias. Sua ida para lá não era surpresa, a sua exposição aí do que o seu sentimento em querer implantar todo esse programa e as questões que nós temos necessidade no campo. Você conhece o nosso país, conhece a vida do nosso povo e conhece as diferenças que existem no nosso país entre o pobre e o rico, as diferenças regionais, enfim, né? Dentro do seu próprio estado, que é um estado rico, também tem essas diferenças, né? Enfim, então acho que com este conhecimento, sem dúvida nenhuma, a sua colaboração no governo Dilma vai ser importante, principalmente nessa questão. Eu vou comentar aqui a posição do MOCA, que ela tem muito a ver com a evolução da questão lá no Pará e na região amazônica. Mas tem uma questão curiosa aqui do MOCA, viu, ministro? É que, como eu venho do chão da fábrica, eu tento chegar aqui 7h30, que é mais ou menos o horário que o operário chega na fábrica, para registrar a presença, pensando que eu sou um dos primeiros, mas o MOCA já registrou 7 horas da manhã. Eu sou tirador de leite, ministro. Então, bom, acho que queria comentar duas coisas. Primeiro, a questão no concreto, porque eu não tenho dúvida nenhuma da sua competência, do seu compromisso, da sua responsabilidade neste ministério. Mas eu tenho uma preocupação que, e exatamente mostrando essa questão da diferença regional, que é a questão do orçamento do teu ministério. E eu sei que nós temos que te ajudar a brigar no interior do governo mais orçamento para este ministério, né? Inclusive, eu acho que você pode contar aqui, inclusive, com o parlamento, nas chamadas movimentações internas de orçamento quando chegar para cá, que eu acho que uma comissão como essa, como a comissão da Câmara, tem capacidade, né, a partir das chamadas emendas de bancada. Tenho o meu compromisso de ajudá-lo. Que é chamadas movimentações para exatamente ao encontro da priorização de um ministério tão importante como esse para o desenvolvimento do nosso campo brasileiro. Que, lógico, na indústria e nos outros campos da economia é importante, mas nós sabemos quanto é importante o desenvolvimento rural e agrário do nosso país, porque são realmente riquezas que devem brotar da visão de um desenvolvimento de baixo para cima e não consertando até uma visão de desenvolvimento, principalmente nas nossas regiões mais distantes, aquela visão de desenvolvimento de cima para baixo, que começou com uma visão só a partir do grande, mas que esta ideia de inclusão do pequeno misturado com o médio e com o grande é que eu acho que deve ser as grandes soluções para o desenvolvimento do nosso país, principalmente em que se coloca a questão das diferenças regionais. Então, a questão do orçamento, e é bom ter esse conhecimento da realidade. Aqui muito se reclama do INCRA, etc. Uma coisa é o orçamento do INCRA para o Espírito Santo, por exemplo. Outra coisa é o orçamento do Espírito Santo para um Mato Grosso, ou para um Pará, ou para uma... Né? Estou olhando ali o meu estado, ali, o município de São Félix do Xingu, que uma vicinal é 180 quilômetros. Só uma vicinal, né? Imagina... dar conta de todo o estado. Aquilo que ele estava falando, se coloca o assentamento lá para dentro do interior da floresta, a 180 quilômetros, é difícil. Inclusive,
ele falou em tirar leite, essa região chamada Lindoeste, lá o pessoal, a pequena produção lá é na questão da produção do leite. Mas chega na época do inverno, o leite apodrece porque não tem como sair de lá. Nem um caminhão trucado tem condições de então, aí tem que ir atrás de trator para puxar o caminhão trucado para poder chegar o mínimo da produção que o pessoal produz lá em Tururu. Então, realmente tem que dar conta dessas diferenças e eu acho que tem vontade política, tem decisão política, o problema é a viabilidade de processar isso. Então, a questão do orçamento, para mim, no seu ministério, é questão estratégica, então, inclusive, para esse processo. Depois, outro assunto que eu queria levantar aqui é a questão, por isso que eu me referi ao Moca, eu venho de um estado que já foi campeão em conflito agrário, em morte no campo. Você viu que nos últimos anos isso diminuiu e muito. A intervenção, naturalmente, de governos e etc. E essa questão do conflito entre o grande e o pequeno, ela se diminuiu, porque há um processo de visão de que o melhor para o campo, o seu desenvolvimento, é exatamente como combinar o pequeno, o médio e o grande nesse processo produtivo. Nosso país é grande, ele cabe o grande, o médio e o pequeno. Não precisa se matar para assegurar esse processo. Bom, avançamos em regras e exigências, etc. Há uma consciência, eu digo isso aqui porque na minha história lá, eu estava do lado dos pequenos porque eu fui presidente da CUT, fui organizador de sindicato, etc. Então, participei destes enfrentamentos, não é? Mas há uma evolução de todos nesse processo da devastação, nesse processo do uso da terra, da sustentabilidade. De todos, do grande, do pequeno, etc., da indústria madeireira. Então, qual é a questão? E aqui eu me volto para o Sérgio, que eu acho que ele já identificou isso. A questão hoje de prioridade no nosso ministério, para a nossa região, é a questão da legalização da terra. O Lula foi muito feliz com a sua sensibilidade por conhecer toda as regiões da nossa região, ao criar a Secretaria Especial da Legalização da Terra da Amazônia. Porque este é o central hoje da questão. Que não só a regularização fundiária, mas também a legalização ambiental. Nós estamos sendo batidos na porta, nos nossos gabinetes, tanto do grande quanto do pequeno, para a gente resolver o problema da legalização, porque tudo está girando em torno deste processo. O grande produtor que quer avançar na produtividade ou na produção, etc., e o pequeno também, ao bater no Banco de Desenvolvimento, o Banco da Amazônia, por exemplo, no caso nosso lá, ele é exigido um conjunto de documentos, e está correto o banco a exigir, no entanto, ainda está emperrado porque não há uma interação dos vários órgãos de governo capaz de assegurar esse processo. Estou dizendo isso, amigo e companheiro ministro Patrus. Numa região como a nossa, os grandes erros de governos foi o governo atuar via os seus órgãos. O INCRA tem uma política, o IBAMA tem uma política, o Ministério da Agricultura tem uma política, o Ministério... E aí, se não tiver uma interação, como eu chamo, de ação de governo, para poder identificar o conjunto do problema e atacar como governo, e não como órgão, como ministério isoladamente, a gente não vai dar conta de resolver os problemas urgentes que requer hoje a ação de governo. Entendeu? Então, para a nossa Amazônia, eu acho que
essa questão da sua ideia da Conferência da Terra, eu acho que é uma iniciativa importante, que ela acaba aproximando os que conflitavam antes, para poder ser responsabilizado pelo nosso desenvolvimento do campo, desenvolvimento do interior do nosso país. Então, aquele conflito, acho que nós já saímos disso. Nós temos que fazer, o governo tem que fazer, como o grande e o pequeno pode sentar na mesma mesa com o governo e buscar os dois a saída do nosso desenvolvimento. Então, a questão da Conferência da Terra, acho que ele pode cumprir esse papel importante. Mas eu diria mais, e aqui eu dei a sugestão, como eu vou dizer para a Cátia Abreu, como eu vou dizer para a ministra do Meio Ambiente, como vou dizer para todos esses, para o cara da FUNAI, etc. Nós temos que fazer a ideia do cooperativismo, que eu acho que também é a saída para o campo, o pequeno produtor. Eu acho que a gente tem que fazer também uma visão de mutirão, lá na região amazônica, que a gente chama de puxirão. O mutirão é o conjunto dos órgãos que trata da questão do desenvolvimento do campo para agir coletivamente nas regiões onde tem essa questão da ausência do desenvolvimento. Não sei se é a mesma realidade, que já evoluiu bastante, haveremos de reconhecer Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas eu acho que a nossa realidade da Amazônia, Mato Grosso, etc., as grandes terras, essa ação coletiva de governo é fundamental. Então, eu queria parabenizar e nos colocar à disposição, tanto lá, na nossa região, no nosso estado, das nossas influências, do nosso papel de liderança para poder organizar os setores produtivos, quer seja do grande e do pequeno, para a gente poder ser esse parceiro na política de governo para poder avançar o nosso desenvolvimento da cidade. Vou lhe dar um exemplo muito claro dessa questão da ação de governo. O companheiro Lula, ele colocou como prioridade, que era tudo que ele queria, asfaltar a Transamazônica. Da ponta ali do Bico do Papagaio até lá, a divisa com o Amazonas, são 1.000 quilômetros de estrada. Então, ele queria asfaltar, porque foi aberto pelos militares, com aquela visão de segurança nacional, era integrar para não entregar, né? Mas a Transamazônica, ela se transformou numa estrada que era chamada de Transamargura, porque não tinha, foi incentivado os produtores para ir para lá e não tinha condição de produzir, porque vários projetos faliram lá, porque não tinha condição do escoamento da produção. Pois bem, o Lula queria asfaltar. Começou, mas começa assim. Tem que fazer o plano executivo. Manda para o DENIT. Aí passa 3 anos do DENIT para fazer o plano executivo. Tem que ter licença ambiental. Manda para o IBAMA. Aí passa mais 1 ano para o IBAMA. Tem ídio no meio do meio da estrada. Manda para a FUNAI. Aí passa mais outros 2 anos. Etc. Conclusão. Já passaram, começou no início do governo Lula, já passaram 12 anos, 8 de Lula e 4 de Dilma, e a Transamazônica ainda não concluiu o seu asfaltamento. Qual deste processo, que eu acho que é uma ação de governo. Se o governo senta assim, vamos fazer uma estrada de 1.000 quilômetros dentro da Amazônia, senta 1 ano todos os órgãos. Quando começar, está tudo resolvido em termos de governo para poder processar os avanços. Por isso que eu dou este exemplo para poder, como uma ação na Amazônia deve ser uma ação de governo integrado em todos os seus órgãos, para a gente poder responder ao cidadão que está lá há tantos anos, lá dentro do mato e com os problemas.